Você já se sentiu vazio, como se a vida tivesse perdido a cor, a direção, e a fé tivesse se tornado apenas um conceito distante? E quando tudo ao seu redor parece sem vida, quando as promessas parecem esquecidas e os sonhos parecem mortos, a pergunta é simples, mas profunda. Pode algo morto voltar a viver? Guarde essa pergunta. Ela só será respondida no final. Era mais um dia qualquer para o profeta Ezequiel, até que o Espírito de Deus o transportou em visão para um lugar estranho. Um vale, mas não qualquer vale. Um vale cheio de ossos. Não havia árvores, não havia animais, não havia rios. Havia apenas silêncio e morte. Ossos espalhados por todo lado, secos, brancos, sem nenhuma vida. Um cemitério aberto. Deus pergunta: Filho do homem, poderão estes ossos viver? A pergunta de Deus não era apenas literal, era espiritual, era profética. Ezequiel olha ao redor. A cena é desesperadora, mas ele não responde com arrogância, nem com ceticismo. Ele responde com reverência e fé. Senhor Deus, tu o sabes. É nesse momento que Deus dá uma ordem incomum. Profetiza sobre estes ossos. Dize-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Vamos refletir nisso. Por que Deus mandaria um profeta falar com ossos? Porque quando Deus fala, até o que está morto ouve. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela tem poder criador, restaurador, ambibificador. Ezequiel obedece, ele profetiza, e então algo começa a acontecer. Um barulho, um som que corta o silêncio do vale, ossos se movendo, ossos se encontrando com outros ossos, tendões surgindo, músculos se formando, pele cobrindo, mas ainda assim, sem vida. Pareciam corpos, mas estavam vazios. E isso revela algo profundo. Estrutura sem espírito é só aparência. Então Deus fala mais uma vez, profetiza ao Espírito. Dize: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel profetiza, e o Espírito vem, e o fôlego entra, e os corpos se levantam. E diante de Ezequiel está um exército, não mais um vale de ossos, mas uma multidão viva, forte, restaurada. Mas o mais impactante ainda está por vir. Deus explica o significado daquela visão. Esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança se foi, fomos exterminados. Percebe? Deus estava falando com um povo que se sentia morto por dentro. Um povo que havia perdido tudo: território, liberdade, identidade, mas o que eles não haviam perdido era a atenção de Deus. E talvez hoje essa seja a sua realidade. Você se sente sem direção, seu coração está cansado, sua fé está esgotada. Você olha ao redor e só vê ossos. Ossos de sonhos, de promessas, de relacionamentos, ossos de um ministério que parou, de uma oração que nunca teve resposta, de um eu que você nem reconhece mais. Mas Deus ainda pergunta: pode algo morto voltar a viver? E Ele mesmo responde: eis que abrirei os seus túmulos e os farei sair deles. Eu colocarei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e saberão que eu sou o Senhor. A promessa não é superficial, ela atinge a raiz do problema. Ela entra no túmulo, ela invade o silêncio, ela confronta o desespero com esperança. E sabe o que é mais bonito? Deus não apenas restaura os ossos, Ele os transforma em um exército, porque Deus não quer apenas te restaurar, Ele quer te levantar como instrumento dele
Não basta voltar a respirar, é preciso voltar a lutar. Deus te levanta para a guerra, para a missão, para um propósito maior do que a dor que você viveu. Mas para isso, você precisa ouvir. Você precisa se abrir para a palavra. E você precisa permitir que o Espírito sopre. Hoje, muitos vivem como aqueles corpos antes do fôlego. Têm forma, mas não têm vida. Estão de pé, mas estão vazios. Sabem sobre Deus, mas não conhecem o vento do Espírito. Mas ainda há tempo. Deus está levantando profetas modernos para declarar vida sobre vales esquecidos. Talvez esse vídeo seja uma dessas profecias. Talvez essa mensagem seja o sopro que você precisava ouvir. Talvez hoje seja o dia em que o seu vale se tornará um campo de milagres. Você não foi criado para viver entre ossos. Você foi chamado para ser parte do exército. Você foi escolhido para levantar. Então, profetize sobre si mesmo. Profetize sobre sua casa. Profetize sobre seu futuro. Profetize sobre aquele filho que se afastou. Profetize sobre sua saúde, seu propósito, sua identidade. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Agora, voltemos à pergunta que fiz lá no início. Pode algo morto voltar a viver? Sim, quando a palavra é liberada, quando o Espírito sopra, quando a fé obedece, o que estava morto se levanta. Não importa o quanto sua vida pareça sem cor, sem som, sem fôlego, o Espírito ainda sopra, a palavra ainda tem poder. E Deus ainda transforma vales em exércitos. Você não está acabado. Você está em reconstrução. Deus sempre estará contigo. Ele estava no início, Ele está agora e Ele estará no fim. Mas não pense que esse fim é algo ruim. Na verdade, esse fim é apenas um novo começo para a vida eterna. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal, porque há muito mais vida sendo liberada aqui. Ative o sininho para não perder nenhuma palavra que Deus ainda vai soprar sobre você. Compartilhe com alguém que está passando por um vale. Essa mensagem pode ser o fôlego que ela precisa. E comente aqui embaixo: o Espírito de Deus soprou sobre mim e eu me levantei. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, não pare de profetizar, porque o vento ainda sopra.